Olá pessoal, aqui está falando o professor Rodrigo, professor Guilherme, e nós vamos falar hoje com vocês aí sobre três temas fundamentais, né? O conflito entre Estados Unidos e Rússia, envolvendo a China também, né, nessa conversa. Vamos falar um pouquinho de fake news, a influência das fake news aí nas eleições, nas questões de ordem internacional também, não só nas questões nacionais, e vamos terminar falando um pouquinho de crescimento da religião cristã e evangélica dentro do Brasil e os aspectos da intolerância religiosa. Tá ok, gente? É muito interessante que esses conflitos comerciais, né, eles estão acontecendo agora em 2019, começaram em 2018 e 2019, estou falando dos Estados Unidos e da China, mas remete à disputa da ordem bipolar, né, que você tinha duas grandes potências disputando a hegemonia mundial. E agora a gente está tendo aí uma corrida comercial que está refletindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente com a desvalorização da moeda chinesa, afeta aqui o aumento do dólar no Brasil. Mas essa disputa comercial é uma promessa de campanha do governo Trump, que ele dizia durante a campanha que iria bater de frente com o comércio, com os acordos bilaterais que tinham com a China, e ele fez cumprir, né? Então é muito interessante que o Trump ele veio aí nessa nova ordem mundial utilizando o protecionismo, que seria você proteger sua economia. Nisso a gente vai ter aí nas aulas que a gente fala sobre geopolítica, que nós dividimos ali a questão do protecionismo e o liberalismo econômico. O protecionismo é quando o governo ele taxa alguns produtos de importação para proteger o seu mercado, né? O liberalismo é deixar mais solto. Então, o protecionismo é uma medida antiglobalista, enquanto o liberalismo é uma medida de globalização, né? E os Estados Unidos está fazendo totalmente o contrário da globalização. Ele está taxando taxando os produtos de importação para que tenha uma falsa ilusão de gerar emprego, né? Melhorar a sua economia. Mas isso não está dando muito resultado, porque a aprovação, estava vendo que mais ou menos em junho de 2019, a aprovação dessas medidas protecionistas, elas estavam em torno de 41% da população estadunidense. A gente lembrar que esse mundo bipolar aí, né, tinha aquelas características bastante marcadas, né, de capitalismo, tem um conjunto de regras, né, que não se encaixam, não se alteram, e o comunismo, né, não teria também essas regras, não poderiam ser alteradas de forma alguma, o controle do Estado ou a ausência do Estado. Lembrar, né, que a China daí vive um momento onde isso é praticamente uma mistura das coisas, né, onde a gente tem um partido de orientação comunista, né, abertamente, talvez o maior partido comunista do mundo, e uma política que teoricamente, né, conceitualmente capitalista, né? Então eles praticam capitalismo, mas tem um sistema político ancorado aí no regime comunista, gente. Então isso faz bastante diferença, dá bastante particularidade no caso chinês, né? Lembrar, no caso dessas guerras comerciais, né, o grande país que vai talvez se beneficiar disso, principalmente por conta de uma aproximação recente, seria a Rússia. Por que, né, a Rússia? Né? A Rússia vai, além do alinhamento, um alinhamento antigamente, né, antes de 88, 89, né, pré-Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim, é um alinhamento à ideologia, né, socialista, comunista. Né? Então, não só por isso, mas também na intenção da criação, né, da participação, né, desses mercados que já não abrindo mão do protecionismo, né, que os Estados Unidos agora tenta, né, nesse contexto, tentar se proteger, enquanto a Rússia e a China se aproximando na tentativa de bater de frente com o mercado, né, estadunidense, o maior mercado, né, a gente sabe, a maior economia do mundo, breve de ser superada aí pela China. Né? A gente vê a perspectiva de superação da China, né, até o avanço que a China tem, né, dentro da economia mundial como a principal economia que vai superar os Estados Unidos aí depois de um século, né, os Estados Unidos, né, desde, se a gente vai lembrar, nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, né, quando os Estados Unidos terminam o século XIX, formando aí o seu território e surgindo no começo do século XX como uma grande potência,
né, delimitadora, né, das questões econômicas, né, militares dentro do século XX, cara, a China agora vai surgir aí, provavelmente do 2030 em diante, né, já como uma grande potência de bater de frente, né, colocar os Estados Unidos no segundo momento depois de mais de 100 anos. E é interessante quando a gente fala dessa guerra comercial, o protecionismo do governo Trump, ele não é apenas com a China. Então a gente tem aí algumas taxações do alumínio e do aço que você vai ter do Canadá, do Brasil também, sobrou para o Brasil essa guerra comercial. E uma das acusações do governo Trump de atacar a China nessa guerra comercial é de você bloquear a transferência de tecnologia, porque a China ela pretende até 2026 entrar no hall dos países que exportam tecnologia de ponta, como o Japão, a Coreia. E a acusação dos Estados Unidos, do governo Trump, é que existe uma espionagem industrial. Então você tem aí um roubo da tecnologia industrial que a China está pirateando, né, para que consiga desenvolver essa tecnologia. Lembrar aí, gente, né, que o Brasil também entrando nesse contexto aí, né, como um dos principais fornecedores de soja, né, para a China, né, competindo diretamente com os Estados Unidos, né, muito mais que os Estados Unidos, na verdade, né, o Brasil exporta de soja para a China. Além, né, dessa projeção do Brasil, né, a Rússia, mais uma vez, né, entrando aí como uma das principais fornecedores de soja para a China aí nessa possível nesses bloqueios, né, comerciais promovidos pelos Estados Unidos. Lembrar também que aqui para além da questão que a gente está falando aqui, que diz respeito às questões comerciais, nas questões de ordem militar. Então, um novo alinhamento mundial aí do ponto de vista militar, né? Antigamente, estamos falando aqui nos anos 60, principalmente nos anos 60, começo dos anos 70, conflito entre a China e a Rússia, gente, né, vai ficar marcado bem no finalzinho dos anos 69 para 70 por conta de delimitações de território, né, durante o contexto mais intenso da Guerra Fria, né, já após aí daqueles principais testes nucleares, né, e daí a gente vai ter, apesar de toda essa distância, desses embates durante o período da Guerra Fria, uma aproximação agora entre China e Rússia. Fazendo com que algumas pessoas chamem isso de nova Guerra Fria, né? Criando grandes blocos, né, para competir principalmente contra os Estados Unidos, gente. Atualmente a gente pode puxar o conflito da Síria, que teve início na Primavera Árabe em 2011, mas você tem do lado os rebeldes que são financiados pelo governo estadunidense e do outro lado você tem o governo do Bashar al-Assad, que ele é defendido pela Rússia e pela China. Então você tem ali um cenário que lembra muito essa Guerra Fria, né? E agora, atualmente, você tem a China no meio desse caldeirão todo. A gente precisa considerar, né, nessa ideia de a gente conseguir pontuar para vocês as principais questões acerca de atualidades, né? São todas esses elementos aí que podem, de alguma forma, aparecendo para vocês, né, dentro dessa prova que vocês vão realizar, gente. Beleza? Junto disso, né, só para a gente já transitar aí para uma mudança de tópico, gente, pensar, por exemplo, a própria eleição nos Estados Unidos, né, que vai colocar o Trump no governo, 2016, vai entrar em uma questão que diz respeito ao uso, né, de dados recolhidos via internet, né, a partir de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que vai ter influência significativa e não só na eleição do Trump, né, mas também nas questões que dizem respeito ao Brexit. Tá? Então essas duas questões aí ancoradas aí num conjunto de elementos super novos, né, que vai ser o uso, né, uso da informação pessoal que nós todos nós, né, estamos supostamente fornecendo, né, para essas empresas a partir de likes ou de pesquisas na internet, e estão criando perfis, e esses perfis acabam direcionando campanhas eleitorais para que influenciem as decisões, ou influenciem na possibilidade da gente votar, em quem nós vamos votar, inclusive, né, de que forma nós vamos votar. Então, entre os Estados Unidos e o Brexit, né, a eleição do Trump e o Brexit, né, a gente precisa prestar atenção bastante nessas questões que envolvem